Então, hoje a gente está iniciando o nosso 7º encontro e a Cleide Amorim vai apresentar um texto que é de minha autoria, é um artigo ensaio publicado que se chama Práticas Abissais. E aí a gente continua a fazer os nossos diálogos, tá bom? Então é com você, Cle. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, estão visualizando bem? Precisam fazer algum ajuste? Aqui eu tô enxergando, Bem, né? beleza, numa cor roxa bonita. Bom, então a gente vai falar um pouquinho do texto Outras Perspectivas, Práticas Abissais, do professor, ator, pesquisador Alexandre Dias Cardoso Lindo. Mas antes eu gostaria de abrir para que ele falasse um pouco dele. Por favor, professor. Fala pra gente um pouquinho sobre você, suas experiências, sua formação. Bem, terminando o ensino médio, eu queria muito trabalhar com arte, então eu prestei a Fundação das Artes e fiquei nessa escola de 2003. Eu me aproximei, na verdade, da Fundação das Artes em finalzinho de 1999, começo de 2000. E aí entrei mesmo, né, em 2003 e saí em 2007. Lá eu fiz toda, né, tive toda a experiência tradicional dos estudos de teatro, né, nessa escola. Depois dessa escola eu comecei a trabalhar, a me interessar lá mesmo pelo núcleo de prática com o Pedro, né, que eu vi alguns trabalhos com a máscara do palhaço. E aí eu acabei me enveredando na pesquisa pessoal mesmo, lendo bastante coisas, artigos, teses e consultando profissionais reconhecidos na área que trabalhavam com a máscara do palhaço. E fui fazendo bastante trabalhos de experiência na rua. Nesse período eu era muito próximo da Maria Silvia do Nascimento e a gente fazia bastante coisas juntas. E aí a gente acabou conhecendo, né? Eu acabei levando a Maria Silvia para um trabalho com a Cida Almeida em São Paulo, e aí a gente ficou, a partir, né, a Cida Almeida falou, eu pesco vocês a partir do nariz vermelho, né, que as pessoas querem já, mas para fazer todo um trabalho de percurso na pedagogia da máscara. Então eu fiquei com a Cida trabalhando com ela desse período aí, a partir de 2008 até 2013, o percurso das máscaras, né, bem da cultura popular, então essa interação que ela fazia do Jacques Lecoq, junto com as experiências que ela mesma investigava, em produzindo até novas experiências com a máscara. Depois disso eu me interessava muito por literatura e por filosofia, e eu acabei prestando letras na Universidade de São Paulo, e me enveredei pelo caminho das artes, da literatura, né? E dentro lá da própria Universidade de São Paulo, eu acabei me interessando, gostando muito do campo da linguística e da semiótica, né? Que é uma disciplina que tem por intuito, o objetivo, estudar como que a produção de linguagem se estrutura. E tem outras concorrentes, né? A Universidade de São Paulo, ela é muito dentro da linha francesa, né? De uma linha francesa. Então, a minha formação dentro da perspectiva da linguística e da semiótica é filiada à corrente de linha francesa. Depois disso, continuei trabalhando, né, fazendo atividades de pesquisa com performance, com teatro. A mais recente, quando eu estava terminando a minha graduação, foi um trabalho que eu fiz com a Cleide Amorim, que inclusive vai apresentar esse texto pra gente, que ela me convidou para fazer um trabalho de bufão, um trabalho com a Poli. Eu estava finalizando a minha graduação naquela época. Estava pegando o meu diploma. E aí continuei a fazer os outros trabalhos, né? Depois eu fiz um trabalho com a Janaína Leite, em 2018, que era uma chamada em que ela estava interessada em pesquisar os limites de apresentação, representação, essa ideia da performance de gênero
que ela estava aí articulando coisas com o próprio doutorado dela, eu nem sabia que ela estava ligando ao doutorado dela, e eu me interessei, porque tinha a ideia da mãe, né, a ideia da mãe, da performance de gênero, e era destinado somente para pessoas do sexo masculino. E aí eu entrei com ela, fiz todo um trabalho, né, de pesquisa, de estudo, né, da performance e de museus pessoais, né, museus autobiográficos, que eu até estou me definindo no meu trabalho de mestrado, a partir das práticas da Janaína Leite. E fazendo todo esse estudo, eu vi uma chamada para publicação de um artigo, foi quando eu acabei publicando um artigo, que é inclusive uma parte, né, de um capítulo, eu acabei publicando como estava o meu pensamento naquele momento, que é esse artigo que eu pedi para Cleide ler e para debater e fazer um relatório. Acho que é isso, não sei se eu acabei falando muito, mas aí rapidamente, sinteticamente, falo um pouco do meu percurso acadêmico-artístico. Obrigada, Lê, valeu. É muito bom entender o percurso do artista, do pesquisador, do estudioso, do professor, para entender essa produção de material, né? Então, assim, eu percebi que assim, tipo, eu já tinha te falado isso, mas eu vou falar de novo. Você escreve muito bem, muito bem. Os textos são muito rebuscados, assim, né? E é incrível isso, essa conexão de palavras, né, que você faz. Tem até algumas coisas que eu nem entendi, assim, tal a polidez que esse texto tem, assim, né? Mas eu acho que essa só querendo fazer essas aberturas, né, o próprio, acho que foi o Deleuze que falou, que às vezes você tem uma aula, por exemplo, né? O texto é um artigo, ele é aberto, né? E você vai interagindo com esse texto e vai pensando coisas, como que esse texto dialoga com você. E um dia perguntaram acho que foi pro Deleuze, e falaram o que é uma aula. Eu falei assim, uma aula é algo que alguma coisa serve para você, né? Você não compreende um livro todo, você não compreende um artigo todo, você não compreende uma aula toda, mas alguma coisa fica. Se não ficar nada, é porque aí, poxa... E sobre esse texto, né? Bom, normalmente a gente ouve uma palavra, né? E às vezes até a gente utiliza a palavra no dia a dia, tudo, em escritas, mesmo na vida, conversando e tudo mais, e às vezes a gente não tem muito conhecimento sobre ela, né? Enfim. E uma coisa que eu fui buscar, por exemplo, né? Partindo do enunciado, inclusive, do artigo, é o que seria perspectivas, né? Nessa situação, o que seria. Então, é uma palavra que tem muitos significados, né? E às vezes a gente não tem muito conhecimento disso. E aí eu achei muitos sinônimos para a palavra perspectiva, né? E pode estar relacionado como se e pode estar relacionada com o modo como se analisa determinadas situações ou objetos, um ponto de vista sobre uma situação em específico, um modo tridimensional de representação ou tudo aquilo que se consegue ver de longe. E aí tem desdobramentos, né? A perspectiva do ponto de vista, né? Ponto de vista sobre uma situação, um entendimento, um pensamento, uma concepção, uma visão, um olhar, uma interpretação, uma compreensão, um sentido, um ângulo, ótica, um prisma. A perspectiva do ponto da expectativa, da esperança, da promessa, da possibilidade, da probabilidade. E a perspectiva da visão até onde os olhos alcançam.
né, no sentido panorâmico, a vista, a paisagem, a cena, o cenário, o horizonte. Então, daqui eu já comecei a entender que quando você fala sobre outras perspectivas, então a gente poderia estar falando sobre vários pontos de vista, várias angulações sobre um mesmo assunto, né? E aí eu fiquei pensando, mas o que vem a ser abissal nessa situação, né? Já que é uma coisa relacionada ao fundo do mar, o fundo, o profundo, né? Então a prática profunda, tive esse entendimento. E aí, lendo o texto, acho que eu comecei a entender que as práticas abissais, profundas, é um processo de contestação, oposição, argumentação de si mesmo com acabamento plástico discursivo dado por si ou pelo outro. Essa é a fala do artigo. Ou seja, uma consciência, uma ação que se reelabora com oscilações, alterações, flutuações mais ou menos acentuadas, graus de afeto, portanto, inacabada. Esse inacabamento remete ao abismo dentro do abismo. Então, o que eu senti disso? Profundidade dentro da profundidade. É um processo de refazer a ação, com novas possibilidades e nuances, novos pontos de vista sobre uma situação, novos olhares, que é sobre aquilo que a gente já tinha até comentado, né? Você me dá um objeto e me dá um estímulo. Você vai dar o mesmo objeto e o mesmo estímulo para a Natália. E vai dar o mesmo objeto e o mesmo estímulo para a Marcela. E provavelmente são várias possibilidades acerca do mesmo assunto. Nada será igual nessas três interações. Ao contrário, vai ser bem diferente. Vai produzir muitas outras visões, outras perspectivas, outras visões. Destaquei esse trecho do texto que eu achei muito bacana quando você diz sobre o seu processo do abjeto. E era como se tudo ao meu redor escurecesse e eu me visse fora de si mesmo, ali inscrevendo trechos acentuados da minha memória. Aí eu coloquei entre parênteses aqui, ser visto por mim mesmo estranhamente. A Cleide caiu? Achei que era eu, que eu não ouvi ela falando. Assim. Aí ela. Acho que era minha internet, eu até dei um enter aqui pra atualizar. A minha tá travando, gente. Não sei porquê, viu? Eu acho que a Natália caiu, voltou, mas você tava na sala. Eu achei que vocês tivessem me perdido. Não, eu tô aqui. Acho que a Natália caiu e voltou. Ah, tá. Eu já tô aqui, mas eu não tô vendo a sua tela, Cleide. Não sei se você tá compartilhando, se o Alexandre tá vendo. Não sei. Você tá, Lê? Não, tô vendo. Agora eu tô vendo. Não, é que teve uma hora que travou mesmo. Hoje ela tá que tá, né? Então, sobre esse exercício meditativo, eu comecei a colocar tudo no plano da ilusão. Tudo que estivesse fora de dentro, fora do meu alcance,
que não estivesse dentro do meu corpo era um processo ilusório. Então eu comecei a fazer um exercício de tentar me deslocar das situações para tentar ver as coisas do lado de fora. É muito louco dizer isso, né? Porque como que você vê as coisas do lado de fora se você está inserido nas coisas? Mas eu pensava assim, essa cadeira que eu estou sentada não existe, esse computador não existe, essas pessoas ao meu redor nesse ambiente não existem, essas paredes não existem, isso é tudo fruto da minha imaginação, dos meus processos ilusórios. E aquilo me causava um estranhamento, uma angústia horrível, mas ao mesmo tempo libertadora. Porque eu parava de sofrer. Eu pensava assim, bom, se isso aqui não existe, e é tipo um sonho, um fruto da minha imaginação, é um devaneio, isso não é palpável, eu não vou perder. Então eu tentava ver a situação com outro olhar, como se eu não estivesse no meu corpo, mas eu estivesse vendo as coisas por um outro olho, e esse olho denunciava que eu estava num processo ilusório e nada daquilo ao meu redor existia. Então, nossa, a hora que eu li essa frase no artigo, eu lembrei automaticamente desse exercício que eu tentava fazer sempre enquanto eu meditava, assim, nesse processo. Eu não sei, eu chamava isso de desapego. E causava muita angústia mesmo. Pensar que aquelas coisas que estavam ali, a qualquer momento podia desaparecer. E eu falava, mas se isso não existe, isso não vai desaparecer. É muito louco. Enfim. Destaquei esse trecho quando você diz: fazíamos as coisas e elas não eram plenamente ensaiadas e acabadas. Achei tudo tão inacabado, fiquei um tempo digerindo o que estava acontecendo. Aí eu recaio naquele sentimento de continuidade e ruptura, de novo, né? De onde e para onde vai? De onde sai, para onde vai e o quê? E servindo a quê? Não se sabe, né? Voltar para se retrabalhar. Quando você diz isso, eu penso de novo nesse exercício. Mas agora, de um ponto de vista diferente, uma outra perspectiva. Sair de dentro do meu corpo, me observar, voltar para dentro do meu corpo e fazer uma ação ou refazer uma outra ação em cima de uma ação que eu não gostei. Tipo, se eu pudesse voltar no tempo, faria aquilo de novo. E é muito louco, porque eu estava lendo alguma coisa que dizia sobre o Bakhtin, que é impossível a gente se olhar, que a gente não tem como ter a nossa, como ele diz, o valor real das coisas, né? Quem dá esse valor é a outra pessoa que está olhando você. Você mesmo não consegue fazer isso. Eu destaquei esse texto da Fabião, que eu achei muito interessante, porque ela diz: um corpo pode ser visível ou invisível, animado ou inanimado, cadeira ou gente, luz, ideia, texto ou voz. Um corpo é sempre uma multidão de relações e, como tal, está permanentemente deflagrando relações. Corpo em relação com corpo forma corpo. O entrelugar da presença é no nosso corpo, o que não está em nós. E aí, em relação a esse trecho, eu penso que fazemos parte do ambiente. Tudo ao nosso redor nos afeta, enquanto afetamos o todo.
somos afetados por sensações, lembranças, desejos, e a gente só não percebe. Corpo em relação com corpo forma corpo. Agrupamentos corpóreos. Seríamos agrupamentos? Eu fiquei pensando nisso a partir dessa fala da Fabião. Seríamos agrupamentos? Um corpo precisa de outro corpo para se corporificar, tornar-se. Então, começo a me ver como uma uva no cacho de uvas. Não tem uma... Não sou um ser isolado ali. Ainda que possa ter a minha autonomia, mas não estou isolada ali, estou no cacho de uvas. Desestabilidade. Nossa, essa palavra é incrível como ela permeia essa questão performática, né? Eu estava assistindo o vídeo do Paul, e o choque que ele deu nas pessoas quando ele anda de gatinhas, né, atravessando o farol na faixa de segurança, mas de gatinhas. E como as pessoas acham isso estranho, né? E assim, em nenhum momento parece que elas perguntam alguma coisa tipo: o senhor está bem? Tudo bem? Não, elas estranham. A priori, o primeiro movimento é estranhar a ação deles, né? Eu destaquei esse texto aqui, esse trecho do texto, que eu achei muito bacana, o feminino objeto, que diz assim: diante de mim uma voz, um fone e uma voz. O áudio revela detalhes íntimos do cotidiano. No microfone, a voz de quem caminha em busca de uma solução para a dualidade entre a voz que considera feminina e a outra que considera masculina. O sujeito explica: sua voz sempre foi uma questão. Em ambientes héteros, engrossa e procura afirmação masculina. Em ambientes íntimos, afina e assume uma identidade mais feminina, para ele mais natural e confortável. Diante de mim, um homem com 2 microfones e 2 vozes. No silêncio de seu corpo e olhos de menino, a dualidade. As 2 vozes falam em meus ouvidos e me preenchem com a certeza da força que temos na agressão ao outro. Pra mim caiu aqui, não sei se o Ale tá ouvindo, mas... Caiu também, só tô vendo o símbolo do nome dela. Acho que oscilou a internet dela. Vamos ver se ela volta. Tem essas desestabilidades na plataforma, né? Essas rupturas. Você deu uma caidinha, Cleide, voltou agora. A gente escutou até: no silêncio de seu corpo e olhos de menino, a dualidade. Voltou, será? Nath, você tá aí? Tô aqui, mas eu não tô ouvindo a Cleide. Não, também não. Só tá mostrando a tela dela. Cleide, você tá escutando a gente não escuta você. Qualquer coisa, dá um alô aqui
Está na sala, Cleide? Coloquei aqui no ladinho do... na caixinha de diálogo. Cleide? Mandei uma mensagem no WhatsApp pra ela, ali. Peraí. Eu acho melhor a gente fechar a nossa câmera, porque quando eu tenho instabilidade no serviço, todo mundo desliga a câmera, porque a nossa câmera aberta deixa a internet dela mais lenta, entendeu? Ela precisa ter força pra... Vou fechar minha câmera aqui. Eu mandei uma mensagem pra ver se ela consegue... Beleza. Vamos ver se ela escuta lá. Ela caiu, travou. Ela tá me falando aqui pelo WhatsApp. Tá pedindo pra aguentar. Beleza. Vai ficar um áudio com essas desestabilidades, essas rupturas. Estamos aguardando a entrada novamente da Cleide na sala, que caiu. Tá aí, Nath? Enquanto a Cleide volta, eu vou fazer um xixi, já vem. Tá. Vai lá. Vai lá. Hello, hello, hello. Hello. A Nath foi fazer um xixizinho enquanto você... Ah, tá bom. A última coisa que a gente escutou foi... Você falou na palavra dualidade. Tá, eu vou voltar daí. A gente fechou a câmera, que talvez ajude, talvez fique a internet menos pesada, menos fique menos instável, né? Como essa palavra que você falou, desestabilidade, instabilidade, né, na performance. Isso é uma performance e tudo bem desestabilizar, né? Tudo bem. Estabilidade total. Instabilidade, desestabilidade, rupturas e recomeços. É isso. A gente tá invocando energias. Mas tá bem legal, a sua apresentação tá bem didática e tá bem legal, tô amando. Tô acompanhando como que você tá lendo. Bem gostoso. É que também pra mim, ela é assim, se eu fizer dessa forma, a compreensão fica melhor, né? A compreensão já é demais, eu vou falar o entendimento. Não, tá ótimo. Os processos o entendimento fica melhor. É como a gente destaca, né? Como a gente achou ali aquele ponto importante, como a gente tá digerindo. E tá bem legal, porque é legal você ver o outro falando sobre, né, o texto escrito, né? Que também já é um outro, né? Como você para escrever, né? Decantar um pensamento. Uhum. Mas é bem legal. Eu gostei muito. Tem muitas sacadas, assim, que a gente conversou e tá em voga ainda. E, gente, começa a ampliar mais dentro da nossa mente, assim, as situações, aí você vai tendo um melhor entendimento.
É, É muito legal. vai abrindo mais as nossas perspectivas, né, para tudo, né? É, Para o nosso trabalho porque enquanto não é uma artista. coisa só, né? Nunca é. Exatamente. E você falou que você estava lendo um pedaço, você estava lendo Bakhtin, né? Mas é muito É um livro, é um muito daqueles complicado. PDFs, Não, assim, alguma coisa em PDF que a gente acaba indo buscar, né? certo? Artigos, artigos dentro dos artigos, que ainda está um pouco nebuloso para mim. Mas eu tô começando, quando ele fala sobre que a gente não tem. Eu acho que resumindo, seria mais ou menos assim, até se você me corrija depois, se eu estiver viajando. Certo. A gente não tem percepção da gente mesmo, É porque a só do gente, outro. E é, quem vai a ter gente tem. percepção da gente é o outro, né? Sim, é o outro sempre lhe dá um acabamento, né? A sua consciência não está finalizada, então o outro sempre vem e te fornece um novo ponto de vista sobre aquilo que modifica a sua consciência, e aí no momento em que você tem a consciência disso, ela se torna inacabada. Viver é um inacabamento, né? Resumindo o pensamento, rapidamente o pensamento dele. A Nath voltou na sala, tá? Se você quiser continuar, Cleide, vou fechar meu microfone. Tá aí, Cleide? Agora a Nath que caiu, parece. Nath voltou. Cleide? Nath, você tá aí? Oi, tô. Você tá ouvindo a Cleide? Não. Ah, tá. Ela tá falando? Não, é porque eu não tava ouvindo, aí eu te Acho que ela... chamei e você não respondeu, eu fiquei com medo de ser eu. Vamos tentar todo mundo entrar novamente na Eu sala? tô. Ah, agora eu tô vendo, agora eu tô... Ah, você tava falando, Cleide? Voltou agora você pra gente. Meu Deus do céu, como tá ruim hoje. Hoje, hoje tá o negócio, tá bem... Nossa, outra perspectiva. Tudo bem que a gente está trabalhando com desestabilidades e tal, instabilidades, não precisa exagerar, né? Não, hoje a rede tá... Hoje a rede tá osso. Tá. Bom, vocês estão me ouvindo agora, Sim, né? estamos. Está terminando. Bom, beleza. Então eu vou voltar nesse trecho aqui que eu gostei muito, que diz assim, abre aspas. Diante de mim, uma voz. Um fone e uma voz. O áudio revela detalhes íntimos do cotidiano. No microfone, a voz de quem caminha em busca de uma solução para a dualidade entre a voz que considera feminina e a outra que considera masculina. O sujeito explica. Sua voz sempre foi uma questão. Em ambientes héteros, engrossa e procura afirmação masculina. Em ambientes íntimos, afina e assume uma identidade mais feminina para ele, mais natural e confortável. Diante de mim, um homem com 2 microfones e 2 vozes. No silêncio de seu corpo e olhos de menino, a dualidade. As 2 vozes falam em meus ouvidos e me preenchem com a certeza da força que temos na agressão ao outro. Que poder é este de transformar a existência alheia? Que poder é este que tenho nos ouvidos que faz com que o outro precise ter 2 vozes? Eduardo Joly, sobre o Museu Autobiográfico de Roberto Attiré Curan, Dramaturgismo de Feminino Objeto 2. Então, esse trecho, ele me faz pensar que a gente vive em processos de readequação. Ou seja, a gente se readequa a situações, ambientes, às vezes até para a gente poder ser aceito, né? Então, de modo geral, a gente performa quase que todo o tempo na nossa vida.
se for pensar que uma performance também pode ser um processo de readequação para se inserir no meio onde nós estamos. Gostei muito dessa frase aqui, pessoas são arquivos vivos. E aí eu coloquei entre parênteses, acessos. Para a gente pensar como, quando, por quê, de que forma a gente pode acessar esses arquivos? Para quê? Em busca de quê? Só que também eu fico pensando, será que eu consigo acessar os arquivos das outras pessoas, do outro, e os meus? Ou será que eu só consigo acessar o outro e eu não consigo acessar a mim mesmo? Aí eu lembro de novo do Bakhtin falando sobre o lance do valor, né? Quem dá um valor a você é o outro, não é você mesmo. No sentido de que ele tem mais percepção sobre você do que você sobre você mesmo, né? E destaquei também esse trecho que fala do José Pacheco, que provavelmente é um professor, né? Eu ainda não fui pesquisar, mas eu achei interessante porque ele fala, né, da Escola da Ponte, né? Se eu não me engano é Portugal. Ele conclui que formar é impossível, mas transformar é necessário. E aprender é inevitável. Para ele, aula é um dispositivo pedagógico do século XIX que não faz mais sentido hoje. A formação que temos pertence ao paradigma da instrução, quando deveríamos nos guiar pelo paradigma da aprendizagem e até pelo paradigma da comunicação. Em vez de aulas, deveríamos ter oficinas, círculo de estudos, projeto de formação, tertúlias. Gostei muito dessa palavra, inclusive, eu não sabia que significava reuniões. No processo feminino objeto 2, o gênero tertúlia e círculo de estudos eram uma constante. Eu coloquei sim, grandão, com exclamação, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não tenho esse, como dizer, eu não apreendo com facilidade, não. Então, assim, se você me coloca num processo de experimentação, é muito mais fácil do que você ficar lá despejando sobre os meus ouvidos uma teoria que vai entrar pelo meu ouvido e vai sair pelo outro. Eu vou dar um exemplo muito prático disso. Bom, eu fui uma péssima aluna de ensino médio, não é segredo pra ninguém. Só que eu não gosto de matérias exatas, não é minha praia, né? Enfim, eu não sou das exatas, nem de longe. Só que teve uma aula de química muito interessante com um professor que nesse dia ele falou, eu não vou explicar para vocês sobre o processo de decantação do vinho. Vocês não vão entender. Eu vou fazer diferente, a gente vai vivenciar isso no laboratório. E aí já deu uma animada, né? Porque tipo, nossa, a gente vai no laboratório da escola. Coisa que a gente nunca fez. Porque pra que tem um laboratório de química se ninguém pode entrar? Ok. E aí, ele nos deu a aula no laboratório, mostrando o processo de decantação, com todos aqueles equipamentos, não sei o quê. E a gente ficou maravilhado. Talvez não tenha tido o entendimento do processo um todo, mas a gente ficou maravilhado pela vivência, pela experiência. Porque não adianta o cara tá lá na frente falando um monte de coisa de forma massiva, a gente não vai entender. E depois de 2 a 3 horas, 3 horas no máximo, eu tô falando por mim. Eu sou uma pessoa que esgota em 3 horas, para qualquer coisa, ritual, religioso, teatro,
apresentação de qualquer coisa, balada. Eu tenho assim, não é uma regra, mas eu tenho mais ou menos um tempo de 3 horas. Eu tô ali e depois esgoto falando que não quero mais ver isso. Isso é meio terrível na minha vida. Meditação, eu meditava por cerca de 3 horas e depois eu tinha necessidade de sair daquele estado. Improvisação. Eu adoro improvisar, mas depois de 3 horas eu já não tinha mais pique para improvisar. Eu achava um saco, eu estava esgotada e eu falava, não, para mim já deu, não sai mais nada daqui, não tem mais estímulo para nada. Assim. O meu corpo físico estava cansado, o meu corpo mental estava pior e eu não reagia mais. E isso eu vivi muito na fundação, assim. Depois de 3 horas eu já não estava mais no pique. Só que assim, eram 3 horas que geravam muito material. Não só meu, mas de quem também estava ali jogando comigo. Mas depois daquele tempo, acabou. E eu achei essa fala incrível, porque eu penso dessa forma. Que essas coisas massivas, esses modelos super fechadinhos de como tem que ser, de aprendizagem, pode até funcionar para algumas pessoas, pode, né? Mas na real, não é um modelo bacana assim. Eu acho que vivenciar mesmo, experienciar, é o jeito que você aprende melhor. Né? Ao invés de você falar para mim, quando você for na feira, compra uma laranja assim assado. Não, vai na feira comigo e me explica qual é a laranja que eu tenho que comprar. Olha, ela tem que estar com a casca lisa, ela tem que ter aquele negocinho em cima. Ela não pode estar muito dura, porque ela está seca. Mas se também tiver muito mole, ela vai passar rápido, vai estragar. Ali eu vou ter o entendimento daquilo. Vai ser mais fácil para eu colocar isso nos meus arquivos também. Então achei essa fala incrível e eu quero pesquisar sobre esse professor, enfim, ainda não sei quem ele é. Mas achei demais. E sim, eu acho que nessas oficinas, círculos de estudo, a gente tem um melhor aprendizado do que quando você chega enlatado, senta e tem que absorver tudo aquilo que você não está conseguindo, não está no barato, não assimila mais. Um outro destaque é o que diferencia um atleta que tem uma prótese com perna e uma travesti que tem uma prótese de silicone com os seios. Achei esse questionamento muito bacana. É simplesmente a incorporação de matéria não biológica ao corpo um problema? Porque o atleta é mais aceito do que um travesti, do que uma travesti? Aí eu automaticamente lendo essa frase, eu me lembrei de uma cobrança social sobre pelos que as mulheres em geral sofrem, assim como barriga. A mulher, e aí eu estou falando partindo do corpo físico mesmo. A mulher, ela sempre foi muito cobrada, e até pelas outras mulheres, de um modelo de ter um corpo liso. E isso é tão... é tão chato assim, pesa tanto socialmente falando, que hoje em dia tem muitas pessoas que se referem e que relacionam mulheres que querem deixar os pelos naturais no corpo, relacionam essas mulheres à esquerda, né? Falando sobre política, correntes políticas, tem gente que relaciona as mulheres que deixam, por exemplo, pelo nas axilas, relaciona à esquerda. E fala mesmo, né?
a mulher que não se depila é esquerdista. Então, assim, uma coisa completamente nada a ver, né? Mas eu não sei da onde que surgiu isso, porque antes era uma questão estética. Era uma cobrança estética. E hoje, além de estética, é uma questão política. Então, assim, eu não tenho a liberdade de deixar a minha perna com pelos. Vão achar que eu sou do PSOL, do PCdoB. É muito louco isso. E eu vi, por um acaso do destino, não foi hoje, já tem um tempo, eu vou até procurar e mando para vocês o link. Acho que foi ano passado que eu vi no Facebook. Eu acho que é uma página de direita que relaciona a corrente política à beleza da mulher. E eles falam mesmo. Na direita só tem mulheres bonitas. Loiras, olhos claros. Acho que ela caiu novamente. Caiu pra mim também. Vamos ver se ela retorna. Aí é que tá seguro. Caiu de novo? Caiu, voltou agora. Ai, onde eu tava, Xan? Sobre os pelos, que associam-se às correntes políticas pela beleza da mulher. Ah, sim, então. Aí eu achei uma página, o ano passado, ou ano retrasado, enfim, não vou lembrar agora, uma página de direita que fala sobre essa questão, que na direita só tem mulheres bonitas, pele clara, olhos claros, enfim. E as mulheres feias e peludas, elas estão na corrente da esquerda. Então, é muito louco. Eu fiquei pensando nisso porque, diante desse trecho aqui, e também sobre coisas tão importantes que a gente está vivendo, que a gente vive o tempo todo, que a gente ainda vai viver, e olha a mentalidade desses eleitores, né? Olha como eles dividem direita e esquerda. Por você ter pelos e ser feia na perspectiva deles, ou você ser bonita e ter a pele lisinha. E aí eu perguntei por que esses modelos sociais são tão distintos, que a mesma prótese que está no atleta está na travesti, por que o mesmo pelo que está no homem está na mulher incomoda tanto as pessoas quando ele está na mulher? Por que uma mulher com barriga incomoda e um homem barrigudo não incomoda? Porque a gente sempre ouviu que a mulher barriguda é desleixada, tá gorda, comendo demais. O homem barrigudo, ele é poderoso. Tem essa representação de poder, né? Enfim, foi um pensamento que ficou fritando aqui na minha cabeça. E para as considerações finais, o tempo todo estamos nos readequando para nos encaixarmos na sociedade, desempenhando papéis, praticando ações performáticas. Meu corpo agrupa-se a outros corpos, criando outros corpos e possibilidades de existência. Legal, Cleide. Obrigado pela leitura do texto, do artigo e compartilhar esses pontos que você achou mais interessante. E aí tá aberto... Perdão aí as falhas, viu? Não, tá. Perdão as falhas de queda aí. Tá ótimo. Também faz parte do processo performático, já que você estava falando de performance, instabilidade, toda hora precisamos performar, voltar para se retrabalhar, né? Volta um pouquinho do que você está falando novamente. Aí a gente, como a Cleide apresentou, é um artigo que eu publiquei. Não sei se a Nath chegou a ler esse artigo também meu. E aí fica aberto para a Nath fazer as colocações e a gente discute um pouquinho as nossas ideias a partir das
dos questionamentos que a Cleide coloca. Inclusive, a Cleide, algumas coisas que você falou que até não entendeu, se você quiser perguntar, estamos aí. Tá, vamos lá então. Eu anotei aqui algumas referências que a Cleide foi trazendo, né, os recortes que ela foi falando, e o que eu achei que tem a ver também com o processo de estudo. Eu acho que eu sei que de forma consciente, através da ideia do Alexandre, mas a gente vai caminhando os estudos, parece que na ordem dos acontecimentos da própria ação, né? Então a gente fala muito sobre o preparo, sobre como que vai ser, as ideias das performances, depois no ato, e é que parece que a gente já vai fechando as ideias, né, do pós, depois, de quando a gente de fato estiver lá na ação, como que vai ser. E aí aqui a Cleide trouxe, ela até pontuou que ela achou interessante o recorte que fala sobre vários pontos de vista sobre o mesmo assunto, né? Que os objetivos e os estímulos não é igual, não tem como ser igual a partir da visão individual, até porque somos sujeitos independentes né, pessoas diferentes, então as visões e as perspectivas, elas necessariamente são diferentes. E aí é que eu acho bem bacana, até porque através da performance de cada um, né, depois da consolidação dos materiais, a gente vai conseguir ter um debate muito rico sobre isso, porque além da fotografia, né, vai ficar muito da experiência de cada um dentro desse processo. Então eu acho que essa parte do texto ela vai ser bastante vivida pelo menos após a primeira performance, né, que é a partir desta a gente vai poder sentar e vai poder dividir o olhar e a perspectiva de cada um dentro desse processo. Pelo menos a partir do primeiro encontro, acho que já dá para a gente conseguir esse tipo de conversa, esse tipo de material, enfim. E aí também ela trouxe um ponto que ela achou bastante interessante, que é o agrupamento de pessoas, né? E aí eu até anotei aqui que o meu sujeito se dá de duas formas, né? Óbvio que a proposta do texto está falando que o meu sujeito se dá no grupo, né? Então a Cleide até trouxe uma metáfora como um cacho de uva, então ela é uma uva dentro do cacho de uva. E aí aqui eu complemento, né? Que primeiramente o meu sujeito se dá a partir de mim, que somos sujeitos individuais, e a partir disso se dá nos grupos, né? Então uma coisa acaba ligando a outra aqui. Como eu sou um sujeito individual, logicamente os meus estímulos e o meu ponto de vista vai ser individual e eu acabo agregando a este grupo. E aí reforço também sobre a performance, então nós, enquanto sujeitos individuais, cada um com seus olhares e suas perspectivas individuais, faremos um grupo, né? Criaremos o nosso cachinho de uva a partir das ações, e a partir das ações a gente vai criar um grupo um pouco mais amplo ainda, porque agora somos um grupo de 4 pessoas. E aí em breve seremos um grupo de, sei lá, 20 pessoas, porque a gente vai se agrupar aos grupos que estarão lá no parque, e aí a partir disso a gente vai ter várias perspectivas individuais e em grupo também. E aí aqui por último que eu trouxe, que eu achei interessante também, é a questão da gente se readequar em situações, né? E aí eu acho que aqui é bem amplo, né? Não se o ponto não é só exclusivo sobre a performance, mas é bem específico sobre a vida. Então tá acontecendo isso agora, né? A gente está se readequando sobre a questão da internet. Então, né, agora a Cleide caiu, o que a gente vai fazer? Vamos desligar a câmera? Vamos reiniciar? Vamos se readequar dentro dessa situação. No dia do parque, sei lá, espero que não, né, mas choveu, e agora? Vai remarcar? Vamos fazer na chuva? Vamos fazer debaixo do lugar que é coberto? Então, eu acho que ela vai acontecer de forma muito frequente, né? Até porque não estamos lidando com um cenário de algo muito estipulado ou combinado, é muito mais aberto, e essa é a proposta mesmo. Então, eu acho que a gente vai ter que aprender a se readequar constantemente para a gente conseguir que esse projeto dê certo, porque a proposta, de fato, não é nada muito
acomodado, né, confortável, e aí a zona de conforto nem é um propósito. A gente quer, de fato, ter provocações para a gente ter a ideia do cenário, né, perfeito, que não é, estar dentro de um cenário confortável. E ainda dentro desse mesmo tema, né, eu coloquei aqui situações, ambientes, é uma constante performance, que é o que a Cleide trouxe também. E de fato, sim, né? Estamos aqui performando. Eu acho que isso já ficou bem claro nos outros textos também. O quanto a gente já virou a performance, né? A gente tá sempre em trabalho, traz a roupa, dia 5 vamos encontrar pessoalmente, que eu acho que vai ser um encontro bem gostoso, porque a gente vai se ver pela primeira vez, né? Pelo menos as pessoas que não se conhecem. Eu conheço somente o Alê. O restante eu não conheço de forma presencial, então a gente vai ter esse contato, né? A gente já combinou até uma comidinha, então as performances, elas aconteceram desde o primeiro encontro e até o último encontro. Eu acho que elas só vão se intensificando, né? Então a gente vai se readequando também dentro das próprias performances, que elas vão ficando mais intensas, e a gente vai, né, se readequando e entendendo como que a gente se dá, como que a gente se coloca dentro dessas relações. É isso que eu anotei. Aí passa a bola para o Alê. Eu acho que o Alê também quer trazer um ponto específico do texto. Não sei se a Cleide quer falar mais alguma coisa. Quer falar algum ponto, Cleide? Na real, eu queria ouvir vocês mesmo, assim, sobre... Obrigado, então, as colocações da Nath, eu achei bem legal, né, como que ela foi pensando as falas que a Cleide colocou. E eu gostei muito que a Cleide foi buscar a palavra perspectiva, né, que ela colocou aí, mostra toda essa gama de outros pontos de vista, né, como que a gente pode ver um objeto, né, o Alexandre vê de um jeito, a Natália vê de outro, a Cleide vê de outro, porque tá ali ligada com as próprias experiências de vida, as experiências sensórias, corporais, né, imaginárias, e de fantasma também, utilizando o vocabulário da Lygia Clark, né. Quando a Cleide fala, eu entendo práticas abissais como práticas profundas, né, o abismo que tem sido um tema do meu mestrado e tem a ver, né? Você fala em abismo e imediatamente vem essa ideia de uma profundidade do fundo do mar, algo que está lá profundo que você vai buscar, né? Quando a gente fala de processos, por exemplo, autobiográficos, em que você tenta falar sobre a sua vida, né? E retomando um ponto que a Cleide fala sobre o Bakhtin, né? Que é sempre o outro que te dá um acabamento, nunca você, né? Você dá um acabamento para si, mas o outro ele sempre consegue enxergar uma parte a mais sua que fica de fora, porque se a gente pensa num processo de biografia, autobiografia, uma parte se perde, né? Porque, sei lá, você nasceu até os, digamos assim, 5, 6 anos, você não sabe muito da sua vida, né? Quem conta sobre a sua vida é um pouco os seus pais, né? Então você vai fazer uma pesquisa, você recorre ali ao seu pai, à sua mãe, que fala um pouco como que você agia. Então veja, tem um acabamento que é de fora também. E conforme você vai vivendo a outra pessoa dentro desse grupo, desse cacho de uva, da metáfora como a Cleide colocou e a Natália frisou, né? O outro, ele tá percebendo alguma outra coisa sua que às vezes talvez não seja muito claro para você, né? E quando ele fala aquilo, as pessoas, né? A pessoa ela fica assim, poxa, ou às vezes refuta um pouco para aceitar. Então tem esses trabalhos, né, sobre a prática do abismo, como que você vai voltando nessa memória sua que está ali encarnada no corpo, na mente, e como que você vai dando essa forma de acabamento para você, essas readequações, né? Poxa, isso aqui foi traumático para mim naquela época. Não conseguia falar, não conseguia sorrir, rir sobre aquilo naquele momento. Passado um tempo, eu volto para aquilo e eu consigo ver uma outra perspectiva, eu consigo trabalhar aquilo de uma outra forma, né? Dar uma nova forma de acabamento para aquilo. E aí eu consigo, né, reajustar uma coisa que me causava um certo desconforto, prazer, e eu consigo transformar em algo prazeroso. Por exemplo, esse projeto mesmo, né?
Veio de um desconforto pessoal em que você quer elaborar coisas suas e que também não são suas, mas do mundo, da atmosfera, e aí você regurgita, responde, no caso, a esse tempo pandêmico, a um vírus que afetou uma série de gamas, né, uma gama de relacionamentos e de afetos, e que você está tentando trabalhar, e vem coisas suas, né? Então as práticas do abismo, de quebras, de ruínas, de coisas profundas, é isso, e que pode remeter também, porque tem muito sentido, se você vai buscar a palavra no dicionário abismo, ele vai dar 10 significados de como que se compreende essa palavra, por exemplo, o abismo, né? Que vai estar lá na minha dissertação de mestrado. Não vou entrar muito detalhado, senão a gente vai gastar muito tempo, ainda quero que a gente discuta as questões do programa performativo. Mas tem isso mesmo dessas práticas do abismo, que também pode estar ligado às vezes ao próprio êxtase, porque você se arruína, você se quebra tanto, você se aprofunda tanto, que é como se você meio que, entre aspas, desencarnasse, é como se você saísse fora de si mesmo. É uma sensação quase búdica. Tipo assim, cara, onde eu tô? Parece que eu estou aqui no meu corpo, nesse espaço e tempo, e nesse momento eu não estou no meu... É contraditório e paradoxal. Eu tive isso em três momentos específicos da minha vida, que todos eles ligados à arte, em trabalhos na cena. E parece que você tá fora do corpo e vendo o seu corpo, parece que é um espírito deslocado. É muito louco isso que eu tô dizendo, isso que eu tô tentando materializar discursivamente é um pouco isso, assim, o afeto sobe tanto, a intensidade sobe tanto que você perde o eixo, você não sabe nem onde você tá. E aí, quando a intensidade diminui, você consegue reordenar o pensamento e colocar ali no tempo profano das coisas, e isso tá ligado com isso e tal. Quando subiu demais, você perdeu essa capacidade de compreensão das coisas do mundo. Você está sentindo demais, sentiu demais. Também está ligado a isso. A Cleide escreveu alguma coisa aqui, deixa eu ler na sala. E engraçado, seu pai dará uma versão, sua mãe dará outra versão, uma tia sua dará outra versão, e você trará várias versões da sua própria história. Talvez isso traga um encaixe ou não. Fique no campo das ilusões mesmo. É bem legal, né? Tem o próprio o Jorge Luiz Borges, ele fala, né? A gente é uma espécie de espelho quebrado, né? Que tem vários fragmentos de memória, né? Ou se você vai ler até a dissertação de mestrado da própria Janaína Leite, ela mesmo questiona isso sobre a questão da memória, né? Se tá tudo certinho, isso que você tá lembrando, se não tá, ou às vezes a própria lembrança, às vezes você tem um momento traumático e ela coloca uma outra lembrança ali para encobrir aquilo, e aí você não tem certeza se era aquilo que você lembrou. Eu mesmo, num processo da minha bisavó, eu jurava que ela tava velhinha, né? Eu era muito, 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 muito jovenzinho, né? E era da minha bisavó, a mãe da minha avó. E eu lembro, assim, que, ela pra falecer, ela tava coberta com uma manta azul. E quando ela morreu, eu lembro que ela abriu os olhos pra mim, assim, me ofereceu uma flor. E todo mundo falou, e eu falei, assim, nossa, ela abriu os olhos e ofereceu uma flor pra mim. E minha mãe e meu pai falaram assim, não, ela tava morta já. Ela não abriu os olhos. Eu não sei de onde que eu tirei isso da cabeça, da infância, se isso foi real, se isso não foi real, se ela realmente abriu o olho, deu um tchau pra mim. Enfim, essa lembrança, esse fantasma que eu tenho, e se isso é verdade, se isso é mentira, não importa se é ficção, porque faz parte do meu ser, é uma verdade pra mim, enquanto imagem, né? Tem na minha memória. E eu lembrava que ela era coberta com uma manta azul. E aí eu encontrei a foto muito antiga, era a única que tem na minha família. Aí eu procurei essa foto, e quando eu vi, a parede era azul. E ela não era coberta. A parede era azul. A coberta era uma coberta branca, e os meus pais eram recém-casados, eles estavam de noivo, assim, e ela na cama, né? Tiraram aquelas fotos típicas de casamento, né? Antigas. E então eles estão do lado, assim. E eu falo, puta, eu tinha certeza absoluta que era a coberta que era azul, que ela estava coberta, e era a parede que era azul. Então, quer dizer, você confia plenamente na memória, uma sensação pode ter, né, voltando um pouco para Ligia Clark, uma sensação você pode ter
vivido alguma coisa, alguma sensação que foi traumática para você e para outra pessoa não, né? Então é um pouco o trauma e as percepções são muito pessoais mesmo, como que a pessoa está vivendo aquilo no corpo, né? Então isso que a Cleide falou é bem legal. Então acho que eu queria mais pontuar isso, dessa perspectiva, né, sobre a visão do outro, outras visões que a Cleide trouxe, sobre as práticas de abismo, né, de voltar, de se reconfigurar, repensar, né, readequar, e esse corpo coletivo, como a Natália colocou, né, tudo trabalha em conjunto, todos os nossos programas performativos têm a ver com esses nossos desejos, com a ideia do projeto, né, uma coisa social de fora, mas tem a ver com os nossos desejos, com as nossas coisas, o que a gente quer trabalhar, né, com a articulação entre o prazer e a lei, né, o Christian Dunker tem uma partinha um vídeo no YouTube em que ele fala um pouco sobre a ideia de fantasia, fantasma, fantôma, e fantasia ele diz, numa parte lá, ele diz que acho que é bem legal, que é a fantasia como a gente organiza o mundo, né? Como que a gente organiza o mundo, essa junção entre o prazer e a lei, né? Essa pulsão das coisas e a briga entre o racional e o racional, né? Como, por exemplo, a Nath colocou, não entendo muito bem os narizes, né? Vem a pulsão de querer trabalhar com aquilo e o racional não sei muito bem, então a gente vai na fantasia tentando transformar. E depois ele fala o que é o fantasma, porque isso foi uma palavra que ele disse que o Freud usou, né? Quando o Lacan faz a leitura do Freud e traz para o francês, que é a língua dele, a língua francesa, ele traduz fantasia para fantasma, fantôme, para fantasma, que é, e aí eu gosto dessa palavra bastante, e também como a própria Lígia fala, né, a produção fantasmática da pessoa, né, como que ela trabalha com todas essas imagens, né, como que o objeto relacional que a gente, né, tá falando, a gente tá mexendo com vários materiais, como que eles fazem parte desse cacho de uva. Não é o meu corpo muito que interessa essa matéria, mas o que está por trás do objeto relacional jogado, articulado a esse corpo, que por sua vez está dentro desse cacho de uva, né? E tudo isso vai produzindo a massa, essa massa corporal, essa massa de agrupamento aí de trabalho que a gente está chamando de performance viral. Não sei se vocês querem colocar mais a partir disso que eu falei, se vocês querem fazer mais algum apontamento, porque aí eu queria puxar um pouco sobre a ideia dos programas performativos que eu tinha comentado no último encontro, pra gente meio delimitar, né, escrever e tudo mais. Não, Ale, eu não tenho nenhum ponto a mais, no caso. Pode seguir. Eu vou abrir um pouco aqui a minha câmera, espero que... Ale, só um ponto aqui. Oi. Você falou sobre a questão da performance, e eu acho que eu fiz confusão, porque a gente falou assim, no próximo encontro a gente traz as duas linhas, e eu tava na cabeça que a gente ia trazer essas duas linhas junto com a Marcela. Porque a gente vai falar com a Marcela só no sábado, né? Isso. Porque no sábado a gente não tem mais texto, então eu vou apresentar aqui como que eu fiz. Ale, não estamos te ouvindo. Eu não abri. eu fechei o microfone e não abri. Eu acho que a gente pode fazer... Eu vou apresentar o que eu fiz e a proposta, porque se não ficou muito claro da outra vez, espero que fique agora, e a Marcela vai escutar esse áudio, porque a gente não tem mais o texto, né? Eu não tenho um texto de parâmetro para estudo, para apresentar e para dar continuidade aos nossos diálogos. Então a gente tem, no sábado, eu ia pedir para a gente fazer uma síntese do projeto. O que é a síntese do projeto? O que é, né, falando sobre essa experiência, né, corpórea de estudo, a performance de estudo, um pouco sobre o José Pacheco, como a Cleide falou, na prática, a primeira orientação já pro encontro de sábado é qual é a síntese, tracinho Cleide, sobre este projeto. De que trata este projeto? Já dou os parâmetros de como fazer isso. Qual é a síntese, né? Qual é a síntese da Natália Karen e qual é a síntese da
Marcela Maia, que vai estar escutando esse áudio, então ela vai ter esse tempo de preparar em uma folha, uma folha, ideia duas. É levar a síntese pronta? Você vai fazer para esse dia, porque a gente não tem mais o texto de abertura, né, de estudo e de compartilhamento de processo. A gente terminou com esse artigo Arte Práticas Abissais, que a Cleide expôs pra gente, né? E aí agora a gente vai focar em fazer uma síntese do que trata esse projeto. Qual é a síntese desse projeto? Como que você vai fazer essa síntese? Você vai pegar... Eu entendi, mas a pergunta é para levar a síntese pronta ou vai fazer no sábado? Não, já levo a síntese do projeto todo, de todo esse percurso que a gente fez. Você vai meio que falar qual é a síntese desse projeto do ponto da perspectiva, utilizando a pesquisa que a Cleide fez sobre a palavra perspectiva, a partir da perspectiva do ponto de vista da experiência desses, né, que tem sido os encontros com sempre a discussão de um texto teórico, o desdobramento desse texto teórico com os nossos diálogos, mas em articulação com o projeto, porque o projeto ele foi submetido à Secretaria de Cultura de São Caetano do Sul e ele foi aprovado enquanto tal pelo que estava proposto lá. Então a gente não pode fugir do que estava proposto lá. Então, para fazer a síntese Cleide, a síntese Natália, a síntese Marcela Maia, deste processo, a orientação é a seguinte. Então, primeira coisa a fazer, recapitular, vai lá no nosso grupo de estudo, primeira coisa que eu postei lá é o nosso projetinho. Então, lá no projetinho a gente tem a apresentação e tem a justificativa, não é? O que é o projeto e por que ele deve acontecer. Essas duas, dá 3 folhinhas. Reler isso, recapitular isso. Aí você vai fazer essa primeira fase de recapitulação. A segunda fase de recapitulação é pegar toda essa bagagem desde o nosso primeiro encontro em que a gente fez os estudos da Lígia Clark, né? A partir do texto teórico, lá dos objetos relacionais, e todos os outros textos que a gente leu, né? E que cada uma ficou responsável para fazer a sua exposição e depois fazer os nossos diálogos, né? O desdobramento desses textos. Então, recapitular tudo o que a gente fez. Tipo, o que ficou, o que fixou para vocês de todos esses processos, né? A gente leu vários textos, o texto da Lígia, da Peggy Phelan, da Josette Ferral, da Diana Taylor, todos eles. E cada pessoa ficou responsável e apresentou isso. Então, reviver, voltar, o que ficou de tudo isso. O terceiro e mais importante, que é o que engolfa tudo, o que aprofunda tudo e que tem a ver com o projeto, porque a gente falou que o projeto, qual é o coração do projeto? A Lígia Clark. Então, tudo tem que girar na Lígia Clark, né? Como se fosse um átomo e tem as suas eletrosferas. Então, a gente tem o núcleo Lígia Clark e as eletrosferas, os elétrons dos outros textos têm que girar em torno das proposições da Lígia Clark. Então, a gente cada uma de vocês vai elaborar uma síntese, né, do que é este projeto, tendo como essa síntese precisa ser engolfada, estar submersa a partir do entendimento que a gente teve a partir desse período de estudo sobre a Lígia Clark, sobre as proposições da Lígia Clark. Então volta lá no projeto, vê qual era a apresentação do projeto, o que o projeto queria fazer e qual é a justificativa do projeto. 2, voltar em todas as experiências de diálogos que a gente teve, de todos os textos que a gente debateu e a gente foi elucubrando, né, desdobrando os textos com os nossos diálogos. E 3, fundamental pensar a Lígia Clark, fundamental. A Lígia Clark como centro, o coração, e todos os outros textos como, né, os elétrons girando em torno da Lígia Clark. Então vocês precisam fazer para cada uma apresentar a síntese do que trata esse projeto, né? Agora a gente está finalizando esse processo de estudo no sábado. Então, cada uma tem 20 minutos. Então, a Natália tem 20 minutos, a Cleide tem 20 minutos, a Marcela tem 20 minutos. Daí já deu 1 hora, e a outra 1 hora a gente vai para as práticas concretas do programa performativo. E aí eu já vou entrando para o programa performativo, que é como o que a Natália falou, né? Pensei que a gente ia apresentar tudo com a Marcela. Eu vou aqui apresentar um pouquinho, vou compartilhar essa parte da tela só para a gente pensar como que eu fiz o meu
e como que este meu serve como parâmetro para depois, como a Cleide falou, que estava lendo o Bakhtin, né? O valor, tipo, o outro sempre dá um acabamento, sempre ajuda um pouco na ideia do outro, né? Uma espécie de dramaturgismo das proposições, né? Como eu tô vendo aquilo, como que eu posso potencializar o que o Alexandre tá propondo, como que a Cleide tá propondo, como que a Natália tá propondo, e não só eu sobre mim mesma, a minha ideia, mas esse olhar do outro que dá um acabamento, melhora, mostra um outro ponto de vista, mostra alguma outra coisa que eu talvez não esteja enxergando, mas que esteja ali na proposta. Eu vou compartilhar essa tela só pra gente recapitular, que era lá do projeto Performance Viral. Então vocês veem que lá no plano de ação a gente tinha a priori essa parte aqui, né? Vocês estão vendo aí? Estão enxergando? Estão enxergando? Então a gente tinha Sim. isso. A gente. Oi. Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa versão nova tá lá no Drive? Não, essa versão nova não tá no Drive, só que eu tô pegando o projeto antigo para ver como que o plano de ação tinha sido a priori, eu tinha, né, encabeçado, tinha imaginado, e como que a partir de toda a leitura do texto, como que as coisas elas estão chegando. Então tem uma versão nova do projeto. Você não colocou no Drive. Não tem uma versão nova do projeto. O projeto é aquele lá mesmo. é a mesma coisa, não mudou nada. A única coisa no projeto que estava para ficar, que estava no projeto, que era para ser delineada, que fazia parte dessa primeira fase, que é os modos de estudo, é da gente delimitar e melhorar o programa performativo. Como que ele estava? Eu coloquei algumas pulsões, algumas ideias que tinham na minha cabeça até então. Eu só vou recapitular como que aparece lá, mas que já né, a partir das nossas discussões, ele já está bem mais detalhado, né? E tá, assim, já está tem mais osso, tem mais ossatura, tem mais corpo. Eu só vou ler como que estava lá no projeto. Então, o plano de ação que aparecia naquele projeto que foi submetido estava assim: como estímulo primeiro, partimos do esboço do programa performativo abaixo. Um palhaço entra com sua mala no Parque Chico Mendes. Ele arrasta com ele um carrinho cheio de cartolinas coloridas, tinta, sprays, restos de tecidos, diários, canetas, canetões coloridos, painéis, lã, placas, etc. Mais 3 palhaças o seguem carregando, cada uma algum elemento do carrinho. Vê-se a inscrição no carrinho, SARS-CoV-2, arte e imunização. Primeira dose. Primeira dose que eu penso, a gente vai ter sábado e domingo, mais um sábado e domingo. Então tem primeira dose, a segunda dose, a terceira dose e a quarta dose, como a vacina da Covid, né? Entre percursos e pausas, eu penso um ateliê que ele é ambulante também, relações, instalação e performance musical se constroem. Um grande tecido branco é estendido com a ajuda do público. Vários materiais são disponibilizados para a interação do público como um ateliê. Arquivos são produzidos e vão sendo organizados numa pré-instalação. Isso é o que foi entregue até então como um plano de ação para se fazer no parque, mas no projeto estava que isso seria melhor definido a partir do programa, né, dos modos de estudo, porque a gente ia estudar os textos, a gente ia debater e a gente ia ver quais seriam as melhores ações, práticas, proposições que a gente ia delimitar. Então ele estava relativamente proposto, né? Algumas coisas dessas ideias aí, elas ainda aparecem. Então como que eu fiz o meu? Que eu falei, para o próximo encontro, o que eu tinha pedido? A gente precisa então de uma placa título, né? Como a gente tem essa placa que vai colocar. Então um título que a gente coloque nessa placa, uma chamada. Eu pensei num subtítulo, né? A gente faz uma pequena descrição desse subtítulo e uma descrição do que você está pensando em fazer. Então tem aqui eu coloquei uma síntese da minha. Aí precisaria ter outra da Cleide, outra da Natália e outra da Marcela. Eu vou ler aqui como que está até o momento a minha proposição. Então, na placa título... Só um minuto, acho que eu me perdi na ideia. A gente estava falando a priori daquelas 2 linhas. Isso. É sobre isso que a gente ainda está falando? É sobre isso. Tem, um parágrafo. Isso, é porque eu falei depois lá, vocês pensem naquelas 2 linhas que são enunciados e depois vocês fazem uma descrição de como que vocês estão pensando, qual é o imaginário. Então aqui vou deixar mais claro, a gente precisa de um
É a mesma coisa, eu só tô deixando um pouco mais detalhado para vocês pro sábado. Pensem assim, numa placa, a placa título, né? Tipo a chamadinha. O que a gente vai escrever naquela placa preta, que o povo vai ver? Uma coisa sintética. Eu pensei no meu, até então, dança fantasma, né? A minha parte de 30 minutos. Qual é o subtítulo? Qual é o meu enunciado? Deixar resíduos fantasmáticos no pano com música de livre escolha. Depois eu posso até melhorar essa frase, mas é como que eu escrevi até então, né? É o enunciado. Então, tipo assim, a placa título é isso. O que a gente vai fazer? Dança fantasma. Qual é o enunciado? Deixar resíduos fantasmáticos no pano com música de livre escolha. Qual é a descrição? O que veio na minha cabeça? Qual é o imaginário? Qual é o fantasma? A articulação entre prazer e lei. Como que eu penso em executar isso? Descrição. Fazer uma dança pessoal com música de livre escolha. Aí eu escolho uma música, né? Mas eu penso também que o público, né, possa vir e escolher lá no celular. Quero dançar essa, por exemplo. Fazer uma dança pessoal com música de livre escolha, abrindo a proposição. Que proposição? É essa proposição, dança fantasma. E dispondo todos os materiais no chão em cima do pano branco. Por vezes pintando, né? A um passo em que eu faço essa dança pessoal, eu também vou organizando o espaço. Depois, pegar um pedaço de plástico bolha. Essa ideia dos objetos relacionais, material contato. As outras 3 pessoas também pegam. Então eu penso na Cleide, penso na Marcela, penso na Natália. Fazendo uma coreografia coletiva, seguindo movimentos do propositor. Coisa simples. Um pouco a lá aquelas ideias do Ivaldo Bertazzo, que é coisas bem simples que ele vai fazendo e que todo mundo faz e que fica, né, dá uma certa plasticidade. Mas trabalhando com a ideia, sempre pensando enquanto objetos relacionais, enquanto fantasma, né, dentro da perspectiva da Lígia Clark. Seguindo, né, fazendo uma coreografia coletiva, seguindo movimentos do propositor. Finalizar sentado e emendar para a escuta poética. Ao fundo, eu penso em trabalhar uma cama sonora de ASMR. Você sabe o que é a ASMR? É aquele Autonomous Sensory Meridian Response, que é a resposta sensorial meridiana autônoma, que causa um bem-estar físico, que às vezes o pessoal trabalha só com... Vou falar bem baixinho, trabalha com as coisas de som de dedos, trabalham com essas coisas bem sutis, assim, como fosse como uma cama sonora. E na placa estaria assim, escutamos qualquer assunto. E aí eu pensei na minha cabeça, repetido, baixinho em português. Então eu poderia falar, escutamos qualquer assunto, ou em francês, on écoute quelques tópicos, ou em inglês, we can hear something about subject, ou em espanhol, escutamos qualquer coisa. Brincar um pouco com essa ideia. Eu pensei. E um incenso darshan queima ao lado, enquanto todas estão sentadas em posição de lótus, esperando. Acaba que eu vi que eu tinha 2 desejos meus, que tem essa parte da dança fantasma e essa escuta poética, né? Escuta poética. Parece que tem 2 proposições em uma só, né? Eu não sei se, pode ser ou uma ideia de carta na manga, ou mesmo se uma coisa não funcionar muito bem, ou mesmo talvez ficar com uma ou com outra, ou elas duas aconteçam aglutinadas, né? Eu não sei, porque em 30 minutos dá tempo de trabalhar tudo isso, mas foi o que eu pensei a priori. O que vocês... tudo bem? Posso fechar essa telinha aqui? Pode fechar, eu já vou te perguntar uma coisa sobre isso. Peraí. Muito legal essa descrição, esse formato. Então, você e a Marcela, vocês vão trabalhar com... Bom, na verdade, você, a Marcela e a Nath. Vocês vão trabalhar com um processo de... Como fala? É um processo mais... de agrupamento mesmo, né? E não deixa de ser terapêutico também, né? E aí, como que vocês, na verdade, acho que, não sei se vai atingir a todos, como que você vai lidar com isso?
ali, por exemplo, você tem 2 desejos para desenrolar em 30 minutos, que, mano, é pouco tempo. É muito pouco tempo, então, são 2 desejos. Eu vi que tinha essa ideia. Se você sentir que o pessoal tá na coreografia, loucão e não quer parar, você vai cortar, você vai tentar fazer um encaminhamento pro fim, você pensou nisso? Então, é isso que... No caso da performance, não pensou também. Como que ele é? Essa descrição são 2 coisas, né, que eu desejo trabalhar, que é um pouco essa ideia de trabalhar a dança e o fantasma, né, e a ideia de ficar sentado e ver se alguém chega e escuta, vem para uma escuta, escutamos qualquer coisa, vem que ele queira falar qualquer assunto com a gente só escuta, que é a ideia de ficar com a máquina, sentado, ficando nós 4 parados, e pode vir que alguém venha e conversa. São 2 ideias. Mas se a primeira, eu penso que a primeira abriria, que é a dança. Mas eu não sei se o povo tá indo, tá fazendo e tá rolando, a gente deixa rolar, né? Porque a gente não vai cortar. Agora, se vê que, tipo, essa proposta, ela tá menos, não tá sendo tão participativa e tudo mais, a gente deixa um período para que ela ocorra, sei lá, 10, 15 minutos, a gente vai sentindo também no jogo, né, ali no jogo performativo, o que tá tendo mais resposta, o que não tá tendo mais resposta. E aí a gente parte para uma outra proposta. Essa outra proposta, ela tem uma característica... Tudo é meio corpo estranho, mas essa você não vai atrás, né? Você simplesmente senta, como em posição búdica, né? Os 4 sentados, um incenso queimando, e a gente fica brincando com sons de ASMR, que é coisas, sabe? Trabalhando com plástico bolha, quase coreografia, fazendo esse som. Mas tem a placa lá, escutamos qualquer assunto. Se alguma pessoa chegar e quiser conversar com a gente conversa. Então, eu ver qual proposição tá tendo maior impacto participativo. Mas isso não quer dizer que a outra, que não teve uma maior interação, não seja boa, né? A gente vê o quanto que a gente quer dar de tempo para essa. Mas isso aí é no meu caso, que tem 2 propostas ali, né, juntas, assim, meio grudadinhas. Então, não sei se eu mantenho uma como carta na manga ou se elas todas acabam se tornando uma só. É verdade. O da Marcela é o flash mob só, né? Ela quer dançar e que a gente dance e que a gente convide as pessoas, né? E no meu caso também, o meu ele... apesar de ser um agrupamento, ele é um pouco mais individualista, assim. Porque o estímulo é beba o chá e contemple. E aí eu tô, assim, tipo, querendo estimular a pessoa que toma o chá a olhar, a contemplar o elemento que traz a erva. Não vai ser necessariamente aquela árvore que está trazendo, né? Mas de uma forma metafórica. Quem traz a erva é aquela árvore ali que você, esse ambiente que você está pisando. E aí vai ser um pouco mais individualista, talvez, né? Nesse sentido. Então vai ter uma galera que vai catar o chá e ficar mula. Eu já estou até pensando nisso também. Estou pensando na possibilidade da pessoa ficar e querer até conversar, e vai ter a pessoa que vai acabar pegando e vai passear. Por isso, normal também, né? Normal também. Por isso que na ideia de, por exemplo, como que você chamaria isso pra gente colocar na placa, por exemplo? Que nome que você daria? Que nome? Aqui no bate-papo, é que assim, eu não sei se vai caber, né? Mas o nome é Venha Tomar Chá Comigo, Venha Tomar Chá com Você. Mas se não couber, aí eu vou deixar a segunda frase, venha tomar chá com você. Porque a ideia é que a pessoa esteja com ela. Eu sou apenas um elemento ali. Legal. Eu quero que ela se encontre com ela mesma, não é comigo não. Porque a gente delimitando isso, a gente meio que não se perde. Porque assim, lá, como eu falei, a gente vai, as coisas, né, os corpos, os agrupamentos, eles vão entrando em relação, a gente perde relativamente um certo controle. Mas se a gente mantém o programa, como a Eleonora falou, um programa disparado, né? A performance é um programa que dispara novas performances. Então, esse programa nosso já é uma performance que vai disparar outras coisas. Então, por isso que eu coloquei esses 3 pontos. Então, a gente tem qual é o nome-chave que você dá na placa título, para caber ali na placa, qual é o enunciado de até 2 linhas, como eu tinha comentado, no subtítulo, né? Você falou assim, sei lá, chá com você.
Aí na outra você fala, fazer com que a pessoa tome o chá com ela. Você fazer a descrição com um verbo no infinitivo, tal como a Eleonora pensou, né? Como que a gente produz o enunciado. Ela falou assim, quanto mais claro, conciso, verbo no infinitivo, mais claro fica o que você quer fazer no Então, isso programa. é uma dúvida que eu tive de estrutura de texto. Então, isso... O enunciado aí seria a descrição, né? O enunciado... Não, na verdade, assim, tem a placa título, que é tipo o nome que você tá dando pra bagaça, pra gente colocar ali na placa, pra todo mundo passar e ver o que é que tá escrito. Que de alguma forma também seja estratégico pra puxar essa pessoa pra participação. Embaixo, isso é a placa título, é o título que você tá dando, qual é o nome que você tá dando pra essa proposição, pra essa ação. E aí a gente vai escrever lá na placa. Aí, no subtítulo, é a descrição em duas linhas. Tal como a Eleonora falou pra gente pensar no programa. Porque ela fala, o programa performativo é um enunciado. O que é um enunciado na linguística? Tem um verbo ali. A Eleonora falou... Né? A Eleonora falou, coloque o verbo escolha o verbo, né? Qual o verbo que você está querendo trabalhar. Coloque esse verbo no infinitivo e vá desenhando a frase. Aí eu falei, faça uma frase até duas linhas, porque é como que, né, o seu programa performativo é o enunciado, com o verbo no infinitivo ali. Na descrição... Sim, por que eu tô perguntando isso? Deixa eu só finalizar. E na descrição lá embaixo é um pouco o processo assim do seu imaginário, dos fantasmas, quer dizer, o prazer e a lei. Como que você acha, como que você está imaginando que vai acontecer. Então você descreve, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, pra gente ter uma noção do que você está pensando também, que pode ser executado às vezes, entende? Não que vá acontecer exatamente aquilo na hora, mas ele é uma descrição. Então a gente tem um título, um subtítulo e uma descrição do que o seu imaginário está falando, do que o fantasma ali, a relação entre prazer e lei está falando pra você, pra gente. Pode falar a sua pergunta, que você falou da dúvida, Cleide. Não, sabe, desculpa te cortar, é que foi muito louco, porque assim, agora você falando e lendo o texto, eu falei assim, caramba, mas enunciado e título não é a mesma coisa? E não, dentro da performance não é, né? Porque o que você aprende na escola que o seu Pacheco recrimina? É a massificação, né? E eu mesmo aprendi que título e enunciado é a mesma coisa. Redação, férias na casa da vovó. Eu não sei se para outros gêneros literários isso caberia. Agora, sendo um gênero discursivo, não cabe, né? O enunciado aí, ele tá como mais a descrição do assunto do que o título do assunto. Porque assim... Isso, né? Vou dar uma aula de... Dentro da performance, enunciado tem outra conotação, né? Não... Muito doido, cara. É que assim, aula de linguística, vamos para que é da letras, a aula de linguística. O enunciado, o que é enunciar? Enunciar é dizer. O que é enunciado? O enunciado do verbo, né? Particípio passado. Enunciado do verbo enunciar, que é dizer. Então, o que você falou lá como que você falou lá que eu perdi? Aquele da vovó lá que você disse? É da vovó? Que seria um título? Que é um título. O título também... Ele também é um enunciado. Só que existem as especificidades, né? Aí é um título, um substantivo. O outro enunciado que a gente pode discriminar um pouco mais, que é o que a Eleonora Fabião colocou, dos verbos que são os verbos de ação. Por isso que ela falou assim, coloque um verbo no infinitivo. Caminhar, falar, pensar, descrever, pintar. Também é uma outra forma de enunciado. E a descrição, ela vai descrever o que o seu imaginário está pensando. Você vai descrever, né, textos descritivos, diferente de um texto argumentativo, né? Tinha uma mulher no parque que começou a andar. Ela vestia um vestido vermelho, estava com um batom rosa, as bochechas vermelhas. Tá, eu estou descrevendo.
no quarto do Alexandre, onde ele viu essa mulher na imaginação dele, era rosa, tinha um tapete ao fundo. Eu vou descrevendo o ambiente e os verbos, eles vão fazendo as ações, né? A ideia dos verbos... Aí já tá flexionado, né? Já tá flexionado, os verbos Não, imperfeitos. Coisa louca, Lê. Que ele tem... não tinha, enquanto eu não... passando por esse processo todo com vocês, eu falei, caramba, então enunciado é uma coisa... título é outra coisa, pelo menos dentro do campo da performance é. E não aquela professora lá da quinta série que fala, coloca o enunciado na redação. Vocês fizeram nas férias. Mas o que é enunciado? É o título. Pode até ser naquela estrutura, mas nessa aqui não é, né? Sim, você vê qual é a perspectiva e qual é o enquadramento daquele local. Porque o enunciado, né, tá aí, né? Tipo, a pessoa pode falar alguma coisa pra você, tipo, eu simplesmente posso colocar um chapéu. Porque aí eu tô saindo do campo estritamente verbal, né? Tô indo já, por exemplo, pra mímica, pro corpo. Mas a pessoa tá fazendo alguma coisa, ela tá falando pra você, certo? Então é um enunciado, também é um enunciado, só que tá não mais... precisa ser verbal também, né? É porque o enunciado tá estritamente dentro do campo da linguística, né? Mas o enunciado, o que quer dizer? O enunciado é um dizer, o que foi dito, só que eu posso tá falando alguma coisa pra você simplesmente fazendo uma ação que não passa pelo verbal. Mas de algum modo o verbal é mental, né? Porque se eu tô fazendo alguma ação, algum movimento, alguma coisa passou pelo meu mental. Você não consegue decidir, o corpo não está liberto das produções linguísticas. Mesmo se você vai fazer práticas meditativas, né? Sente na flor de lótus. Tem toda uma construção de mundo aí. Sente na flor de lótus, pense em Buda, não sei o que lá. Existe uma série de enunciados. Faça isso, faça aquilo. Agora o corpo vem pra cá, agora o corpo vai pra lá. Vai fazer yoga. Senta assim, vou fazer as práticas corporais como eu vejo que a Nath faz. Tem uma série de enunciados pra você fazer lá. Eu posso dizer que um enunciado também pode ser uma ordem de comando? Não. Pode. Ou sim? Pode. Uma ordem de comando como um verbo no imperativo. Estude. Faça como eu falei aqui, é um enunciado. Faça uma síntese do projeto, é um enunciado imperativo, né? Tô mandando fazer alguma coisa. Faça uma síntese do que trata este projeto. Ele é um enunciado também. Uma aula. Tem todos os detalhes dos enunciados que você vai compondo. Ficou claro, tipo, esse exercício pra gente fazer tem duas tarefas, né? Quais são as duas tarefas? A primeira tarefa é fazer o enunciado, que é a apresentação da ideia descritiva do que a gente vai fazer, junto com o que a gente vai colocar no quadrinho. E o segundo é a síntese com o primeiro, segundo e terceiro tópico, que é recapitular o projeto, pegar as bagagens do texto e elaborar a síntese, tendo como foco a ideia principal da Lygia Clark. É isso então que a gente vai fazer no sábado. Então a gente começa com essa apresentação da síntese, 20 minutos para cada uma, isso daí já vai consumir 1 hora, e depois a gente já vai pensar nesses programas performativos, tal como eu acabei de falar, que é o título, esse enunciado de 2 linhas, né? E mais uma descrição. Tudo isso compõe o enunciado, Cleide. Só tô detalhando. Aqui, só tô detalhando. Aqui é um título, aqui é um verbo no infinitivo, e aqui é uma descrição do que o meu mental, o meu imaginário, o fantasma, né? Prazer e lei do que eu quero fazer, ou do que eu acho que vai acontecer, eu vou descrevendo o meu imaginário. Isso não quer dizer que exatamente vai acontecer dessa mesma forma que eu escrevi, mas isso tudo compõe um enunciado. Muito legal, muito legal. Eu acho que é isso, eu acho que por hoje tá de bom tamanho, a não ser que vocês queiram colocar mais alguma coisa de dúvida, que queiram fazer alguma outra pergunta, e aí a gente... Nossa. Do meu lado tá tranquilo também. Sábado vai ter bastante coisa pra falar. Então é isso. Então a gente meio que encerra o nosso encontro hoje. E aí eu coloco mais algumas coisinhas lá. E aí a gente começa essa prática. Aí a gente teoricamente
meio que finaliza, né? No sábado a gente fecha os módulos de estudo e a gente vai entrar na segunda fase, que é a parte prática. Então, na terça-feira, a gente continua com os encontros, porque é para continuar a delimitar, melhorar os programas performativos, porque aí a gente vai ter, então, o título, o subtítulo e a descrição da Cleide, da Natália e da Marcela, de como que elas estão pensando, né? O nome, as ações e a descrição do que elas estão... Essa parte eu não entendi. Terça, dia 2? Vai ter o sábado, a gente vai entrar em fevereiro. Em fevereiro, isso, quanto que é? Na terça, dia 2, a gente se encontra? Na sala virtual. A gente mantém a sala virtual. Eu só preciso saber para colocar no meu calendário. Sim. Não é dia 2, é dia 1. É dia 1. Dia 1. É a nossa a primeira. É isso. Dia 1 a gente se encontra? Continua na coisa, porque aí o que a gente fez no sábado? A gente fez a síntese, cada uma falou o que é a síntese do projeto para cada uma, pra gente, né, fechar o bloco, e aí vai ter a apresentação dos programas performativos, o título, o subtítulo e a descrição, que compõe isso tudo, compõe. Desculpa, eu não tinha visto essa data do dia 1º. Ali eu pensei que também não ia rolar, porque no cronograma a gente se encontra somente até o dia 29 como esses encontros. Aí depois, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí tem a organização, que é o dia 1 do 2. Porque essa parte é a organização presencial. Então a organização das 2 semanas anteriores, porque a gente tem as 2 semanas de fevereiro. Na terceira semana já começa a performance. Então são os 4 dias de performance e depois disso já entra pra oficina. Sobra essas 2 semanas que eram os encontros presenciais. A gente vai ter um encontro só, que é o sábado, dia 5. Então, na terça-feira, eu pensei, a gente mantém para detalhar, porque vai ser feito no sábado agora a síntese e a apresentação dos programas. E aí, na terça-feira, cada um vai meio que comentar e meio ajustar. A gente pode fazer até em 1 hora, nem precisa ficar fazendo 2 horas, mas da gente delimitar uma coisa, esse negócio da Cleide aqui, esse negócio da Natália, apontar. No sábado, a gente vai estar lá corporalmente, fazer a estrutura, a instalação e já experimentando tudo, o figurino, o som, a roupa, tudo que tiver que fazer nesse dia. Aí vai sobrar a outra terça-feira. Aí a gente vê se precisa se encontrar para fazer mais alguns detalhes do que precisa articular. E aí vai ter o outro sábado. Eu acho que o outro sábado a gente pode descansar, não precisa fazer nada no dia 13 de fevereiro. E aí, na outra semana, a gente só se encontra já diretamente no parque para fazer as performances. Então, tipo assim, eu pensei em manter o encontro da terça-feira. No dia 5 a gente vai ter o encontro presencial. E na outra terça a gente vê se a gente precisa fazer a sala. No sábado, dia 13... Uma proposta, assim, sei lá, Nath, também para você. É que na terça, dia 1º, tudo bem. A gente vai manter, a Marcela não vai estar, né? Uhum. Eu ia propor da gente fazer isso no domingo, mas eu não tenho como. Domingo é complicado pra mim. É o dia que eu tenho que ajudar a minha mãe em casa. Tipo. Eu ia propor pra... Martim, pra valorizar a presença da Marcela. Mas eu não tenho como. Eu não tenho dia 30. Então, Xan e Nath, dia 1º ela não vai estar. Será que na terça, dia 8, é 8, né? Mais 8, mais 7, 8. Na terça, dia 8, ao invés de a gente fazer dia 8, a gente fazer, sei lá, de repente no sábado, para priorizar a presença da Marcela, não sei. Não, peraí. Porque a gente só tem... sábado a gente vai falar. Não, esquece, eu falei um monte de besteira. Não vai dar do mesmo jeito. Não, deixa quieto, Marcela, você não vai estar. Porque a Marcela teria que... Tá no mudo, ali. É porque a Marcela já tem que apresentar pra gente esse programa dela no... Amanhã não, é amanhã. Sábado. Todos nós vamos apresentar. E aí, primeiro vai fazer a síntese e vai apresentar já tá fechando o programa. Na verdade, ela vai ter que abrir, né? Pode ser. Na terça que vem, né? Depois do sábado, na terça, a gente meio que vai ajudar a polir o olhar do outro sobre... o seu olhar sobre o olhar do outro, não eu sobre o meu programa performativo, né? Como a Cleide falou, é o outro que dá um acabamento. É tipo ajudar o olhar, o seu olhar sobre o programa do outro. E aí, mesmo se a Marcela não estiver, mas nós estamos em 13 e a gente achar que aqui pode ser ajustado tal outra coisa, aí a gente só passa pra ela. Mas claro, mantendo
mantendo a estrutura dela. Aí no sábado, todo mundo vai se encontrar para fazer comer os lanchinhos da Natália, tomar o chá e fazer todas as coisas. Aí a gente vê se é necessário. E aí a gente vê se terça-feira é necessário se encontrar, nem que seja por 1 hora, para ajustar algumas coisas na sala. No dia 13/2 a gente não faz nada. E aí, no dia 19, já é. Beleza. Tá. Não, beleza. Não, essa proposta de ajudar a Marcela nivelando, se tiver alguma nivelação para fazer, legal também. A gente pode fazer isso na terça. Inclusive, não entendi. Inclusive Eu no... tenho uma pergunta importante, hein? Pode falar. O que o Ale vai levar de gostoso no dia 5? Eu pensei em levar algum tipo de fruta e umas bolachinhas de água e sal. Porque eu pensei, já tá pensando em colocar também, tipo, pra performance, né, umas bolachinhas, assim. Mas enfim, porque a gente não tem muita verba pra comprar essas coisas, né? Não dá pra colocar muito A gente alimentar. vai começar a performar no sábado, né? A gente vai começar a fazer um piquenique e as pessoas vão tipo, participar. Que a gente vai montar tudo. Eu vou levar o tapete. Passa ali na lanchonete. Não, o pessoal já vai meio que observar, porque à tarde tem uma ali é bem seguro no São Caetano, e à tarde tem do sol, né? Por volta da 1 às 3 não deve ter tantas pessoas. Depende, às vezes tem, às vezes não tem. Mas assim, já vai rolar uma instalação, porque a gente vai estar experimentando as coisas, então vai estar com o nariz, experimentando maquiagem, vendo cheiro, comendo, tapete no chão, placa, então já vai ser aquela coisa estranha no parque lá. Só não vai rolar os tempos, né? Só não vai rolar os tempos, não vai da gente experimentar as práticas, né? A gente pode ler, a gente vai ver, andar pelo espaço, como que é possível se deslocar, então a gente já vai se familiarizar. Só não vai fazer, assim, as práticas concretas no período que elas estão pensando em ser feitas, né? Em cada um em 30 minutos. Só não vai ter isso, mas, assim, de resto vai estar tudo lá. Todo o material, toda a experimentação, as roupas, né, que cada uma deseja levar, mais os trapos pra gente fazer um jogo, a maquiagem, já vai estar tudo lá. Inclusive, eu acho que no dia... tô pensando aqui, porque a gente não discutiu nada da oficina, né, e eu já falei sobre o que é. A gente vai fazer a oficina no estilo de palestra performance, então apresenta um pouco a teoria e vocês dão suporte falando, como a sala, né, tá falando, uma entra, pega a rouba, fala e vai dialogando. 1 hora, você vê que em 1 hora a gente passa rápido. E 1 hora da gente fazer com que as pessoas experimentem essas práticas concretas do que a gente tá fazendo. Então pode ser, por exemplo, porque depois do dia, né, 19, 20, depois o outro 26, 27, não lembro exato direito, já vai entrar em março. E entrando em março já vai ter que ir pra lá pra fazer as oficinas. E a gente não discutiu nada. Então talvez seria bom a gente pegar a terça-feira pra discutir as oficinas. A terça 8, né? A terça 8, porque aí fica... Não, eu acho importante manter por conta até a percepção que a gente vai ter no dia 5. A gente vai falar de rolê e tudo mais, mas já vai ser um começo, assim, de percepções que a gente vai ter. Então, acho importante manter a terça 8. Eu já não vou marcar nada e... Então é isso mesmo. Então, sábado, cada uma apresenta a síntese do que trata esse projeto, conforme eu dei as orientações, e o programa já delineado, né, escrito mesmo, título, subtítulo e a descrição. Aí no dia 1 a gente melhora isso. No sábado a gente vai estar lá concretamente já na instalação, numa performance, experimentando as coisas. No dia 8 a gente discute, então, prioritariamente questões de oficina. No dia 13, se a gente achar que é necessário, a gente faz um encontro no dia 13/2, senão a gente, deixa esse sábado livre. Nos outros 2 finais de semana já vai ser a performance. Depois disso a gente vai entrar em março, que já é a oficina, e angariar os materiais para a constituição do museu, e o último dia da oficina, e depois a prestação de contas para a Secretaria de Cultura. Não esqueçam de organizar os materiais aí dos estudos para no dia 5 vocês me entregarem também. Ale, isso que eu ia te perguntar. Você sugeriu que fosse uma pasta, né?
Pode Tem ser que como- uma pasta. Pode ser como vocês quiserem. A pasta é que eu tô organizando o meu, que depois eu pegando o de vocês, eu coloco. Ou se vocês quiserem montar uma pasta, depois a gente organiza como que eu vou dar tudo, né? Entregar É que tudo. eu quero montar uma cartolina. Mano. A gente pensa, não, pode, fica livre. Eu fiz uma pasta, faz como vocês quiserem, depois eu penso como que vou estruturar isso, essa parte, né, essa primeira parte. Beleza. A Nath ia falar alguma coisa? Sim. Não, eu só ia pontuar isso que você falou, que na verdade o Ale que fez a pasta, né? Mas que você já tinha mencionado que era meio que livre. É. Então, meio... São Tá. modos de estudo, como que vocês estudaram mesmo, né? Eu dei um texto e como que vocês fizeram? Ah, eu fiz isso, fiz aqui, pintei, escrevi. Organiza em material concreto, em alguma coisa de material concreto, pra gente poder doar também, né? Pra fazer ali na exposição deles esses modos de estudos, né? Porque a gente vai pegar os modos de estudos, tem a parte também que a gente vai angariar, né? Do próprio dia do parque, das performances do parque, e no próprio dia da oficina também, né? A Nath tem a máquina fotográfica dela também, né? Tudo isso vai compondo um pouco dos restos desse encontro, né? Processual, performativo que a gente está fazendo desse projeto aí sobre corpo, saúde psíquica, né? E vírus, corpo, saúde psíquica, performance viral. Eu acho que é isso. Podemos encerrar? Podemos? Então tá bom. Então a gente finaliza esse nosso 7º encontro e até sábado com essas novas tarefas, tá bom? Um beijo. Até sábado.